O Senhor pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá o troféu. Mostra-nos, Senhor. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou para mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar. No resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Eita glória! A tua salvação vem do Senhor. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar. No resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Eita glória, aleluia, Jesus. A glória se abrir, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Vou abraçar, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Eita glória!
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Pai. Ele que sabe todas as coisas, sabe qual é a minha necessidade, qual é a tua necessidade. Eu sei que os dias não têm sido fáceis. A gente sabe, porque para o servo de Deus, cada dia é uma prova de que nós estamos caminhando na presença do Senhor, sem desistir, sem olhar para trás, sabendo que Ele nos escolheu para fazer a diferença nessa terra. Não importa, não se preocupa com as pessoas que ficam tentando te menosprezar, te humilhar. Às vezes você se pergunta, por que tanta humilhação? Por que tanto desprezo? Por que tanto ódio dentro do ser humano? Algumas pessoas me perguntam assim, Regiane, por que você tem que se envolver mais com as pessoas? Você tem que ter mais amizade com as pessoas, você precisa de amigos. Irmãos, do que adianta você ter amigos que te dão tapa nas costas e no meio da roda quer te ridicularizar, quer te humilhar, querem te colocar para baixo? As palavras que saem da boca de algumas pessoas parecem flechas e facas que corta, que fere, que magoa, que machuca. E muitas das vezes você pergunta, eu mereço isso? Eu mereço passar por isso? E é em todos os lugares, em todos os cantos, pessoas que você considerava. Você vê a traição, você vê a maldade, a vontade de te passar rasteira, de te deixar no chão. Então, irmãos, é complicado um servo de Deus ter amizade verdadeira, porque até aqueles que um dia você confiou, na primeira oportunidade que tem, quer arrumar um jeito de te magoar, de te machucar. E alguns falam, Regiane, será que isso não são palavras para te mostrar a verdade, a realidade? Irmãos, amigo de verdade te fala as coisas que querem falar sem te ferir, sem deixar feridas no teu coração. Eles vêm para você como um bálsamo. Mas tem amigos que falam a verdade, que é sincero, e eu sei. Existem amigos que falam a verdade, que são sinceros. E a gente sabe quando é verdadeiro e quando é sincero. Quando não são pessoas que, de alguma maneira, querem te ferir, te machucar, te maltratar. Quem precisa desse tipo de amigo, que na verdade são inimigos? Verdadeiras cobras, serpente que espera só a oportunidade para te dar o bote. Tem pessoas que investigam a tua vida para descobrirem onde é o teu ponto fraco. E quando elas fingem de amigos, de amiga, e descobrem teu ponto fraco, elas usam isso contra você na primeira chance e na primeira oportunidade. Mas eu venho hoje te dizer, não se preocupa não. Apresenta cada um ao teu Pai, que é maior do que tudo e do que todos. Eles não sabem com quem eles estão brincando. Eles não sabem quem eles estão tocando. E cada vez que eles tentarem te ferir, te humilhar, te ridicularizar, te envergonhar, mais será o peso da mão de Deus sobre eles. E eles vão sentir que você é um servo escolhido de Deus, que você é uma serva escolhida e amada por Deus. E ai daquele que tocar em um escolhido do Senhor, principalmente porque querem aparecer, mas não querem servir a Ele. E de alguma forma tentam atrapalhar o projeto de Deus na tua vida, porque sabe que você tem unção. Mas Deus trouxe resposta para tudo que está acontecendo à tua volta e ao teu redor. Porque ao pedir uma palavra ao Senhor, a palavra que Ele me deu é uma palavra muito forte. A palavra que Ele me trouxe fala sobre a proibida comunhão com outras nações. É essa a palavra que Deus me trouxe para o dia de hoje. Então entenda uma coisa. Deus, Ele sabe quem eu sou e quem você é. E quando eu falo que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém,
Ele mostra a preferência dele por mim e por você, quando nós estamos vivendo em obediência e sendo fiéis ao Pai. Ele sabe quem tu é, ele sabe quem eu sou. E ele também sabe quando no meio das rodinhas nas nossas costas estão se levantando contra nós. E assim manda te dizer o Senhor, nada nem ninguém vai fazer parar o projeto de Deus na tua vida. Aquilo que ele determinou que você fizesse no local que você está, vai concluir a tua missão. Porque Deus é poderoso e ele é fiel para cumprir. Ele cumpre todas as promessas, pode até demorar, porque é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. E no tempo certo, ele te tira de onde ele te colocou, ele prepara o local certo, o lugar certo, e ele te entrega a nova missão que você precisa fazer. Então entenda uma coisa, pode se levantar o inferno contra a tua vida, mas não prevalecerá, porque o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus de promessa e ele é fiel para cumprir. Eita glória! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Só confia e toma posse das tuas bênçãos e da tua vitória, porque Deus é contigo. E nada nem ninguém vai atrapalhar os projetos de Deus. Eles podem arquitetar, se levantar, inventar, caluniar, mas não vão conseguir parar o projeto de Deus na tua vida. Deus abate quem tiver que abater, tira quem tiver que tirar do teu caminho. Mas ninguém vai parar a obra do Senhor através de você. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que Deus me trouxe hoje encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Abra sua Bíblia aí para você acompanhar a leitura, porque a palavra que eu trago é revelação que está na Bíblia. Não é algo que sai da minha cabeça, não é algo que eu invento, que eu construo, não. É aquilo que Deus me mostra. E aquilo que Deus mostra, se a gente tiver entendimento e compreensão e sabedoria, a gente vai entregar exatamente aquilo que Deus nos ordena. Então confia e abra a tua Bíblia e acompanhe a leitura, porque Deus vai falar contigo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que os dias não têm sido fáceis. Não tem, mas você precisa olhar para o alto. Você não pode deixar as hienas e os abutres te humilhar, te massacrar e fazer você desistir do processo, porque eu sei que são dias difíceis, é isso que eles querem mostrar. Mas nós temos que passar pelo processo para sermos aprovados. E aí você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Porque se a gente não passar pelas lutas hoje, amanhã a gente desiste fácil. Porque nos tornamos taças de vidro, que qualquer toquezinho se quebra. Eu e você temos que ser como aquele prato e aquele copo na tua casa que já caiu várias vezes no chão, mas não trinca, mas não quebra. É isso que Deus faz com a gente. Ele primeiro vai nos lapidar, nos preparar, nos moldar para depois entregar as bênçãos em nossas mãos. Sabe por quê? Porque não pense você que você não vai ser perseguido no local onde Deus vai te honrar. Vai. Se hoje você está sendo perseguido pelas traças, pelas baratas, pelas hienas, imagina quando você estiver sentado na cadeira de honra. Aí, meu amigo, é que Saul vai se rasgar, que Faraó vai tentar te matar. Então, eu e você temos que estar preparados. É por isso que dói, é por isso que é difícil, é por isso que lágrimas caem dos nossos olhos várias vezes no mês. É para nos aprovar. Porque se a gente não for aprovado, Deus escolhe o próximo, escolhe Davi para guerrear no meu lugar e no teu. Você está entendendo? Então, entenda uma coisa. Tá difícil? Tá. Não tem sido fácil, eu sei. Mas se Deus é contigo, nada nem ninguém vai te derrubar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, na palavra de Deus aqui, fala a respeito de que a comunhão com algumas nações é proibida. E aí, Regiane, e trazendo para o dia de hoje, como que a gente entende essa palavra? Não se preocupa não, que Deus é Pai.
e Ele vai te mostrar, através dessa palavra, o que você precisa fazer quando Ele te entregar a vitória. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, a destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhe fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, e cortarei os seus bosques, e queimarei a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o parecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e o juízo que hoje te mando cumprir. Eita glória! Aleluia, Jesus! Deus está mostrando aqui, para mim e para você, que nós não devemos fazer aliança, porque é um grande povo, é uma grande nação às nossas vistas, aos nossos olhos. Porém, esse grande povo, essa grande multidão, elas não possuem comunhão com Deus, quando na verdade elas estão servindo e adorando os outros deuses. E isso muitas vezes desperta a ira do Senhor. Por que que Deus se agrada quando nós obedecemos à voz dele? É justamente para que esse povo que não tem aliança com o Senhor não tenha envolvimento com os nossos descendentes, e nem os nossos descendentes com essa descendência. Então, quando Deus mostra aqui que não é para a gente fazer aliança, que não é para a gente se envolver, é justamente para evitar que o nome dele sirva de vergonha. Porque muitas das vezes a gente diz que serve ao Senhor, que a gente serve a Deus, mas a gente permite nação e pessoas. Quando ele fala nação aqui, são um grande povo que às vezes a gente acha que é numeroso, que essas pessoas elas têm a bênção de Deus, que a gente pode permitir seguir ou essas pessoas entrarem na nossa vida, mas Deus está falando: não olhe a quantidade, mas sim a qualidade. É o que eu e você temos que fazer. Temos que ser servos obedientes, que servem verdadeiramente ao Senhor, para que Ele venha se agradar de nós. A gente precisa vigiar na terra, irmãos. A gente precisa ter sabedoria, porque muitas vezes Deus nos tira do mundo
da opressão, do sufoco que nós passávamos, da angústia, da servidão, da humilhação, e muitas das vezes no decorrer do caminho a gente acaba seguindo conselhos e orientações de pessoas que não servem ao Senhor. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atentos aos mandamentos do Pai, para seguirmos os seus estatutos e não deixar pessoas mal intencionadas colocar em nossa mente e em nosso coração que o Deus que nós servimos é um Deus que nos abandonou, que nos deixou no caminho, porque o nosso Deus é Pai, Ele é poderoso e Ele sabe quando eu e você somos obedientes. Por que muitas pessoas falam assim? Eu sirvo a Deus, mas por que as bênçãos na vida de fulano, de Beltrano, de Ciclano é melhor do que na minha vida? É porque há uma diferença. Há uma diferença entre a gente passar uma luta, passar por necessidade, sentir o desejo da carne e nos abster de tudo isso, abrir mão de fazer o que desagrada ao Senhor. É diferente de pessoas que preferem obedecer o desejo da sua carne e acaba fazendo o que desagrada ao Senhor e depois vai colocar o joelho no chão para pedir perdão. Sabe aquelas pessoas que são verdadeiras cara de pau, erra hoje, erra amanhã, erra depois, aí pede perdão, volta para a presença do Senhor, aí erra de novo, aí volta para pedir perdão. Eu e você não. A gente continua sendo fiéis ao Senhor. Por mais que venham dias difíceis, vem luta, vem as tentações, pessoas querendo de alguma forma fazer a gente cair em tentação e muitas das vezes errar perante ao Senhor e a gente prefere dizer não. É diferente daqueles que qualquer situaçãozinha é o suficiente para que eles vá desobedecer a voz do Senhor, se prostituindo, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, adorando outros deuses. Depois, quando o calo aperta, quando Deus pesa a mão, ai, meu Pai, me perdoa, ai, eu sei que eu errei. E quando é no outro dia, eles já querem que as bênçãos de Deus se multipliquem em sua vida. É diferente de um servo que vem a tentação, vem o desejo da carne, vem pessoas tentando atrapalhar o caminho, que muitas vezes até é Deus que permite que venha, para testar a tua fé e a minha, para saber se a gente está realmente na presença dele ou não, mas a gente consegue dizer não. Porque Deus me mostrou durante essa semana que não adianta nada eu ser uma pessoa boa só diante dos olhos do ser humano, só na frente das pessoas. Assim como você não pode ser bom ou boa só na frente das pessoas. Deus quer saber e testar teu coração é quando eu e você estamos só, quando a gente está diante de situação que Ele não permite eu e você fazer o que desagrada a Ele e a gente ir lá e fazer. Seja escondido, seja diante dos olhos das pessoas, onde Ele não está vendo. A gente acha que não está vendo, mas Ele vê todas as coisas. Então nós temos que vigiar e fazer o que agrada ao Senhor, aquilo que Ele nos ordena fazer, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos defenda, para que Ele entre na peleja e vença a batalha por nós, porque Ele faz isso. Mas para isso eu e você temos que ser fiéis, a gente tem que obedecer, a gente tem que andar na presença do Senhor fazendo aquilo que muitas vezes não é o nosso desejo nem a nossa vontade, mas é a vontade do Pai. A gente está abrindo mão do nosso desejo para agradar o Senhor, porque muitas das vezes aquilo que a gente acha que é bom não é certo diante do Pai. Então, quando eu e você abrem mão de fazer a nossa vontade, o nosso desejo, que lá na frente pode nos prejudicar, para obedecer a voz do Senhor, pode ter certeza que Ele vai estar conosco em qualquer momento, em qualquer situação. Regiane, você falou muito aí, não entendi nada. Um exemplo. Eu e você, muitas das vezes, estamos em um relacionamento com pessoas que foram desaprovadas por Deus, porque Deus conhece o coração, conhece a mente, sabe que não são pessoas boas, que não são pessoas que querem obedecer a voz dele. Muitas das vezes usam uma máscara
por algum tempo, mas depois acabam se prostituindo, se rendendo aos pés de outros deuses, adorando outros deuses, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. E Deus está falando comigo e com você. Abra mão, solte a mão dessas pessoas. Elas não querem nada comigo, elas não querem ter um compromisso, e eu e você fica agarrado, fica grudado, não consegue se livrar dessas pessoas. Porque a gente acha que tem conserto, que tem jeito. Mas Deus já sondou a mente e o coração. E Ele sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E se Ele está falando para a gente soltar a mão, é porque Ele sabe que essas pessoas, elas não vão mudar. Aconteça o que acontecer, elas vão usar uma máscara por um tempo e depois elas vão fazer o que desagrada ao Senhor. Regiane, como que você fala uma coisa dessa? Eu provo para você 2 passagens na Bíblia que mostram que pessoas que eram servos temente e obedientes ao Senhor tiveram que abrir mão de pessoas que lá na frente seriam pedras de tropeço na sua vida, no seu caminho, e queriam errar diante do Senhor. Então prova. Quando Noé construiu a arca e veio o dilúvio, aquele povo que ali estavam poderiam ter entrado na arca. Mas você e eu sabemos que lá na frente, aquele povo seria o povo que ia desagradar a Deus. Regiane, e o povo que veio da descendência de Noé não fez o que é errado diante do Senhor? Irmãos, eu estou falando de uma nação que já estava fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Tudo que de certa maneira deixava o coração de Deus triste. Tu acha que Deus decidiu enviar aquele dilúvio sem motivo? Teve um motivo, sim. Outra situação que aconteceu, que eu e você sabemos, é quando Ló, a esposa e suas filhas tiveram que sair de Sodoma e Gomorra porque aquelas cidades seriam destruídas. Por que isso aconteceu? Porque Deus sabe o que vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. Então tem situações que a gente precisa vigiar. Aquela mulher de Ló, ela estava apegada àquilo que Deus já tinha decretado falência. Por isso ela virou uma estátua de sal. Então eu e você temos que estar atentos, de olhos abertos. A gente precisa ter sabedoria e não ficar olhando para trás no que a gente poderia consertar, no que a gente poderia resolver. Então a gente precisa entender que se Deus reprovou, reprovado é. A gente tem que ir à frente, sem olhar para trás. Regiane, mas todas as pessoas merecem chance. Quantas chances e oportunidades você acha que Deus já deu para essas pessoas? Quantas vezes o erro se repetiu? Quantas vezes essas pessoas preferiram agradar outros deuses do que servir ao Senhor? Você não pensa que quando Deus desiste de alguém, é porque essa pessoa só foi feito um teste? Não. Essa pessoa já foi aprovada, tentado ser aprovado várias vezes. Deus já permitiu a aprovação várias vezes para aprovar essas pessoas. E elas foram reprovadas por várias vezes. Vejam como você fala isso. Quero mais um exemplo. Saul é um grande exemplo de reprovação. De alguém que foi escolhido por Deus para assumir o trono. E o que ele fez? Ele envergonhou o nome do Senhor. Ele foi procurar adivinhos. Ele foi fazer tudo que desagradava a Deus. E por isso perdeu o trono para Davi. Então eu e você temos que ter sabedoria. Quantas pessoas Deus entrega a bênção, essas pessoas crescem o nariz, empinam o nariz, se sente Deus na terra e esquece de onde vieram e o cajado que Deus entregou em suas mãos. Por isso, Deus começa a mostrar que quem comanda todos e tudo nessa terra é Ele. E quem dá a última palavra é Ele. E aqueles que desobedecem acabam sentindo o peso das mãos de Deus. Acaba
sentindo que as coisas não estão mais como antes. Por que, Regiane? Porque decidiram desafiar o Senhor. Quantos fazem isso? Quantas pessoas você já ouviu falar que estava indo, subindo, crescendo de uma hora para outra, tudo desmoronou? E por que isso acontece? Porque as pessoas muitas das vezes começam a buscar no Senhor, são humildes, são pessoas boas, têm um coração bom, mas quando Deus entrega as bênçãos, sabe o que essas pessoas fazem? Abre mão do Pai, deixa Deus de lado e vai servir e fazer aliança com outros deuses. E é isso que eu e você não podemos fazer. Ô Regiane, me dá mais um exemplo só para eu entender. Acabe e Jezabel. Acabe ia bem, estava indo bem, até resolver se prostituir diante de outros deuses. E o que Deus fez? Ele continuou no poder? Não. Pois é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ter o coração humilde. A gente não pode deixar Deus em último lugar. Então a gente precisa ter sabedoria. Deus precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. Ele precisa assumir um lugar de destaque. Porque é Ele que trabalha através de nós. Eu e você não somos nada. Mas tendo Deus ao nosso lado, tudo se cumpre em nossa vida. Tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas a gente precisa ser gratos. Precisamos ter a gratidão dentro de nós por tudo que o Pai tem feito em nossa vida. E mesmo depois que Ele entregar a bênção e nós estivermos na cadeira de honra, a gente precisa achar tempo para servir e adorar o Senhor. E não ficar de nariz em pé achando que nos tornamos Deus na terra e que temos sabedoria o suficiente para abrir mão do Pai. Muitos têm feito isso. Só espera, busca, clama, ora, pede, mas na hora que a bênção chega, acredita que na vida deles não tem lugar para o Senhor. Pois consumirá todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não o poupará e não servirá a seus deuses, pois isto te serviria por laço. Tá vendo? A palavra do Senhor é clara. Eu e você temos que continuar vivendo em obediência, aconteça o que acontecer. A gente não pode escorregar e desacreditar no Pai. Porque a partir do momento que a gente desacredita, irmão, a cobrança vem. Quem já fez o teste sabe que Deus, Ele não divide a glória dele. E ai de mim e de você, que tentar de alguma forma enganar ou ludibriar o Senhor. Não adianta nada a gente dizer que está servindo a Deus, está fazendo no oculto e no escondido o que desagrada a Ele. Ele tudo sabe, tudo vê. Não há como eu ficar arquitetando, planejando mal e dizer que eu sou uma serva do Senhor. Eu quero ver quem é ou quem são as pessoas que vão dizer assim: ela fez mal para mim, ela se levantou contra mim, ela me deu uma água com sal. Pelo contrário, sempre o que eu fiz foi estender as mãos, foi tentar ajudar. Mas o que eu recebi em troca, por isso no início desse devocional eu falei a respeito de algumas pessoas perguntarem: cadê os amigos? Eu falei: aqueles que me davam tapinha nas costas, não quero esses amigos não. Na primeira chance, na primeira oportunidade, sabe o que eles querem fazer comigo? Me passar rasteira e me deixar no chão. E dizer: eu não falei que ela não servia a Deus coisa nenhuma? Olha aí, olha o resultado aí. Deixa eles distantes. Só oro por eles, mas não quero na minha vida. Esses tapinhas nas costas são os piores. Porque essas serpentes, quando estão perto, elas matam a gente picando ou num abraço de serpente. Então, por isso que eu te digo, um servo de Deus,
ele cada vez está mais só. E é uma solidão agradável, sabe por quê? Porque você não sofre com decepções. Você não sofre com maus tratos, porque aqueles que se aproximam de você, muitas das vezes, quer bisbilhotar a tua vida para descobrir onde te atacar. Presta atenção. Olha aqui o que Deus fala. No versículo 22, e o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco diante de ti, não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Então, muitas das vezes, Deus permite esses levantes, Deus permite essas pessoas que querem ao mesmo tempo fingir que são seus amigos que estão próximos de você, mas muitas das vezes Deus permite porque você precisa se preparar para enfrentar as batalhas que vêm lá na frente. Como você fala isso, Regiane? Quando Deus permitiu o urso ir contra Davi, foi para prepará-lo. Quando Deus permitiu que o leão viesse, Davi lutasse com o leão e matasse o leão, porque tinha um gigante lá na frente para ele derrubar. Então ele nos prepara. Ele não tira de uma vez por todas essas pessoas do nosso caminho, porque ele precisa nos preparar para a batalha que vem lá na frente. Ué, Regiane, mas se Deus vai abençoar a mulher, o certo não é a gente ficar tranquilo, sossegado, em paz? Vai vendo. Só que não. Presta atenção, a gente vai sim sentar numa cadeira de honra. Você pensa que essa luta na tua vida é à toa? Não é. Mas não pense você que você vai ficar sentado tranquilo, com as mãos para cima e os pés balançando numa rede, esperando água de coco, não. Não seja forte, não, para vencer grandes batalhas. Deus não chama a gente para a gente ficar sentado, balançando as pernas, não. Quando Deus nos chama é para a gente guerrear. A gente já vem sendo preparado desde o ventre da nossa mãe. Só para a gente sair de dentro do ventre da nossa mãe, já foi uma verdadeira luta. Para a gente sobreviver já não foi fácil. E para estar aqui, a luta foi maior ainda. E você acha que não teve um significado? Tudo que você já passou e que você está passando e o que vai passar ainda? Tem. É Deus te preparando para você não ser como uma taça de cristal, onde já viu aqueles gritos que as pessoas dão e ali o canudinho começa a tremer até a taça estourar? Deus não quer você assim, não. Para qualquer pessoa que começar a te cutucar, te ferir, te machucar, você desistir do seu chamado, você desistir do propósito, você desistir da bênção do Senhor. Não. Por isso que Deus está te moldando, te preparando, porque lá na frente tu vai enfrentar, não é esses abutres, essas baratas pequenas, não. Você vai enfrentar ratos, não. Você vai enfrentar serpentes grandes. E para você lidar com essa serpente, você precisa estar pronto. E você vai entender o porquê de tudo que você passou, que você viveu e está vivendo. É porque você está sendo preparado. Por que, Regiane, essa falta de dinheiro? Essa necessidade? Por que minha vida assim toda bagunçada? Para você colocar tudo no prumo, ó. Organizar tudo direitinho. Quando Deus perceber que você já está no prumo, aí Deus vai falar, agora sim eu posso entregar a bênção, porque eu sei que meu filho está preparado. Eita glória! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está te preparando. Deus está te moldando. Ele está te ensinando a ser forte. Então não desista de servir, de buscar, de acreditar, porque você é o escolhido. Não adianta fugir. Não adianta. Só fique na presença. Obedeça a voz do Senhor. E Deus te fará um vaso de honra. Aqui no versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim: não porá, pois, a abominação em tua casa,
para que não sejas anatema, assim como ela, de todo o detestarás, e de todo a abominará, porque anatema é. Então Deus está falando para eu e você não permitir as abominações em nossa casa, nem na nossa vida, nem em nenhum momento. Sabe por quê? Porque abominação é, incredulidade é. Isso não faz bem aos olhos do Senhor. Então aquilo que Deus abomina, eu e você temos que ter sabedoria para não deixar nos corromper. Então não seja cego nem cega. Entenda, aquilo que desagrada ao Senhor, eu e você já temos conhecimento, a gente não deve aceitar na nossa casa, para que Deus não pese a mão sobre nós. Então, tenha sabedoria, irmão. Tenha sabedoria, irmã, que Deus é contigo. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, eu venho pedir ao Senhor, nos dê sabedoria e discernimento. Nos ensine a confiar em Ti, a fazer a Tua vontade e o Teu querer. Eu peço ao Senhor, entra, Pai, na vida dos Teus servos, dos Teus filhos, lança por terra toda enfermidade, todas as obras malignas, obra de maldição, todo levante do inimigo contra a vida dos Teus filhos esteja repreendido. Eu peço ao Senhor, segura na mão dos Teus filhos, Pai, e lança por terra esse gigante que se levantou para tentar destruir, derrubar o chamado do Teu servo, da Tua serva. Entra com Tua providência em todas as áreas da vida dos Teus filhos. Eu peço ao Senhor, derrama a Tua unção sobre as minhas mãos, Pai. E eu irei profetizar na vida dos Teus filhos que aqui estão, ouvindo a Tua palavra e pedindo um socorro. Eu profetizo na vida de cada servo, de cada serva do Senhor, bênção, libertação, cura. Que Deus entre para atuar em todas as áreas da tua vida. Que todo mal que se levantou hoje cairá por terra para a honra e glória do meu Deus, do teu Deus, que tu serve, que tu busca. Pai, eu vim profetizar na vida dos teus filhos que o alimento em sua casa não faltará. Que o dinheiro chegará nas mãos para que teus filhos possam comprar o alimento. Para que possa comprar sua vestimenta e suprir as suas necessidades. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de resposta, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode mudar e transformar o cativeiro. Liberta os teus filhos do vício, Pai, do cigarro, do álcool, das drogas. Trabalha na vida deles de dentro para fora. E faça com que eles venham confiar ainda mais em Ti. Abençoe a cada um, não só ontem como hoje, amanhã e para todos sempre. E todos digam amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.